Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos no capítulo Ocupação das Minas. As minas eram locais de exploração de riquezas como ouro e diamante. Vejam aqui, vou aumentar para que vocês possam me acompanhar também. Muitos colonos e muitos portugueses se mudaram para a região das minas buscando ouro e riquezas. Os portugueses levaram muitos escravizados para trabalharem na exploração do ouro. Os senhores de escravos eram muito rígidos com seus cativos. Os escravizados tinham de trabalhar o dia todo curvados e dentro da água em condições desumanas. Eles estavam sujeitos a castigos e doenças. Muitos morriam ainda bem jovens por má condições de vida e de trabalho. Então aqui nós estamos vendo sobre a questão do trabalho escravo. As pessoas que eram obrigadas a trabalhar, trabalhavam à força, sem ter a sua liberdade, sem ter direito a um salário ou sequer uma mínima condição de vida adequada. Na seção para saber mais. Escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo. Cerca de 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016. No Brasil, são quase 370 mil pessoas. O conceito de escravidão moderna inclui trabalho forçado, servidão por dívida, casamento forçado, tráfico de seres humanos, escravidão e práticas semelhantes à escravidão. Às vezes a pessoa diz que não é trabalho escravo, mas ela é obrigada a trabalhar em troca de pagar alguma dívida. Acontece muitas pessoas irem trabalhar no exterior, por exemplo, com tudo pago, passagem paga, moradia, alimentação. Chegando lá, ela não recebe o seu salário, justificando que ela está pagando por aquela dívida, certo? Isso é só um exemplo entre algumas formas de escravidão, como disse ali a questão de dívidas. Vamos ver agora na busca pela liberdade. No livro 2, você estudou como os africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar em diversas funções. Também estudou que eles e seus descendentes não aceitaram passivamente essa condição. Revoltas e fugas de escravizados eram muito comuns no período colonial. Uma das formas de resistir à escravidão foi a formação dos quilombos. Vamos ver o que eram os quilombos? Os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos e seus descendentes. Eles costumavam ser construídos em lugares escondidos, em florestas, para que os senhores não os encontrassem. Lembra que nós estudamos também que os bandeiras, eles tinham que fazer o quê? Procurar quilombos. Então eles encontravam quilombos e destruíam os quilombos pelo caminho. Ou seja, eles capturavam essas pessoas que eram escravizadas e tinham fugido com a sua família. Ou lá eles formavam novas famílias, certo? Nos quilombos eram construídas capelas, casas, oficinas e plantações. Muitas bandeiras eram organizadas com o objetivo de encontrar e destruir quilombos. Aqui que nós vimos os bandeiras, tá? As pessoas que iam para explorar o interior brasileiro também se organizavam para encontrar e destruir alguns quilombos. Era muito comum ter esse tipo de embate. Os senhores de escravos tinham medo de que o sucesso dos quilombos incentivasse seus escravizados a fugir.
O objetivo dos habitantes dos quilombos era fugir da escravidão e retomar as tradições africanas. Afinal, além deles serem obrigados a fazer aquele tipo de trabalho, eles também não eram respeitados para continuar seguindo seus costumes, tradições, práticas religiosas, por exemplo. Apesar de haver africanos com origens culturais distintas, o desejo de liberdade os unia. É provável que Palmares, liderado por Zumbi, tenha sido o maior quilombo do período colonial. Esse quilombo estava localizado nas terras do atual estado do Alagoas e reuniu aproximadamente 20 mil pessoas. Na atualidade, ainda existem comunidades quilombolas remanescentes dos antigos quilombos. Nelas é praticada a agricultura e às vezes o comércio. Nos quilombos se utiliza a terra de forma coletiva, ou seja, as terras pertencem a todos. Existem leis que garantem a proteção às terras dos quilombolas, pois elas são fonte de sustento da população local. Então, quando se diz aqui quilombolas remanescentes, são descendentes de pessoas que foram escravizadas e continuaram morando nos quilombos. Lá ainda se mantêm costumes e tradições de origem africana. Continuando aqui. A maioria da população quilombola é formada por descendentes de africanos. Vamos subir. Mas há também pessoas de outras origens étnicas, como indígenas. Como já nós estudamos bastante até aqui, os indígenas também foram muito escravizados. Eles eram explorados para fazer com que eles abrissem caminho nas matas, nas florestas, ajudando as pessoas a explorar, principalmente os bandeiras. Os habitantes dos quilombos se orgulham de manter as tradições dos antepassados, como a religião, o uso da terra e a história. Então veja aqui a imagem de uma parte de uma comunidade quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Continuando. Vamos ver aqui, fazer uma análise de um gráfico, ok? Observe o gráfico a seguir. Olha aqui o que nós temos que observar. Essa cor laranja mais forte, Mato Grosso, ok? Nós estamos vendo a produção de ouro do século XIX. Está aqui em cima, estão visualizando que o mouse está mostrando. Em toneladas por ano, ok? Então, quanto que o estado de Mato Grosso produzia de ouro, quanto que o estado de Goiás produzia e quanto que o estado de Minas Gerais produzia. Então, vendo aqui o mapa dos anos. E nós temos aqui um outro, que é da população de Minas Gerais em 1786, ok? Então, aqui nós temos a população homens e mulheres, o desenho, a população branca, representada por essa cor, os pardos aqui e os negros aqui. Percebam bem a quantidade de homens negros escravizados. Estão vendo aqui o mouse apontando? Aproximadamente 106 mil pessoas, homens, 47 mil mulheres negras, 20 mil homens e mulheres pardos, ok? E aqui nós temos a quantidade de pessoas consideradas livres, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que eram escravizados. Então, sobre os dados do gráfico, responda as questões a seguir. O que é possível interpretar sobre a produção de ouro entre os anos de 1705 e 1754? Então, voltando aqui, vamos analisar entre 1705 e 1754 sobre a questão da produção do ouro. A gente pode ver que, olha lá, ela aumentou quanto aqui? Ela aumentou aproximadamente
3 toneladas de produção de ouro. Ó, daqui até aqui tivemos um aumento. Ó. Enquanto antes era aqui 1,5 tonelada, chegamos aqui a 15,8 toneladas. Então a produção ela aumentou 14,3 toneladas. Então o exercício 1, letra A, a gente pode dizer que a produção aumentou 14,3 toneladas, ok? Vamos então à letra B, analisar o outro gráfico. O que aconteceu com a produção de ouro entre 1754 e 1799? Então, olha aqui, ó. Entre 1754, que a gente pode ver que foi o auge, a maior quantidade de produção, e o que aconteceu até 1799? A produção diminuiu. Quanto que diminuiu, pessoal? Ela diminuiu de 15,8 para 4,4, ou seja, ela diminuiu 11,4 toneladas. Foi bastante, né? Então vamos lá. Letra B. A produção decaiu em 11,4 toneladas. Ok? Porque de 15,8 e voltou para o 4,4, fazendo as contas, dão 11,4 toneladas que decaiu. Ok? Então vamos lá continuar os nossos estudos. Nós temos aqui a letra C. Qual é o estado que mais produziu ouro durante todo o período? Então, se a gente voltar lá naquele gráfico, vou diminuir para a gente voltar. A gente pode observar que o estado que mais produziu foi o estado de Minas Gerais. Olha lá, vou aumentar aqui para vocês verem. Olha lá, Minas Gerais, que é essa cor aqui. Ó, se vocês observarem, em todos eles, inclusive aqui nos primeiros anos, só Minas Gerais produziu. Então, mesmo assim, ao todo, o estado que mais produziu foi Minas Gerais. Então, letra C, Minas Gerais. Ok? Número 2. Marque com X a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A maioria dos envolvidos na extração do ouro eram brancos livres? Não. Eram mulheres negras e escravizadas? Nós observamos que não. Homens negros e escravizados? Sim. A gente ouviu que era em maior quantidade homens negros e escravizados. Então, aqui é a letra C. Número 3. Entre os libertos e os escravizados, qual grupo tem mais pessoas? Lá analisando aquele gráfico da folha anterior, a gente pode ver que o maior grupo eram dos escravizados, infelizmente, né? Então, número 3, o grupo dos escravizados, ok? Número 4, quantas pessoas brancas estão na condição de escravizados? Por que você acha que isso acontece? Se a gente observar lá novamente aquele gráfico, nós vamos ver que
não tinham pessoas brancas na condição de escravizados. Somente pessoas negras e pardas pertenciam à condição do grupo de escravizados. Por que você acha que isso acontece? De acordo com o que nós estudamos até aqui, escreva a sua opinião sobre isso. Vamos lá? Na seção Vale a Pena Conhecer, tem uma sugestão de um livro para você ler, Bukala, A Pequena Princesa Kabula. É um livro interessante para quem quer conhecer uma parte da história dos negros no Brasil. O livro aborda o assunto bastante triste, porém de maneira real e próxima das pessoas. Bukala é uma princesa em um quilombo e sua história é contada com base na alegria e na convivência com outros quilombolas. Então vamos lá. Para finalizar, vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão de discriminação. A discriminação acontece quando um grupo se considera superior a outro, seja pela cor da pele, seja pela riqueza, seja pela cultura. Quando achamos que alguém é inferior por não ter estudo ou dinheiro ou por ter cor de pele diferente, estamos sendo preconceituosos. Nos dias de hoje, Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo contra a discriminação racial. Número 1. O que é discriminação racial? O que você considera, de acordo com o que nós lemos aqui em cima, o que é discriminação racial? É quando se trata alguém de forma inferior por considerar o tom a cor da pele da pessoa ou a condição socioeconômica também. Uma das opções de alternativa que você pode escrever de acordo com a sua conclusão do texto. Número 2. Você acha que a discriminação racial ainda existe? Por quê? Então você vai conversar com quem está próximo a você sobre esse assunto e anotar o seu registro sobre este tema. Então, você acha que ainda existe a discriminação racial? De acordo com reportagens que a gente ouve por aí, ler em jornais, você acha que ainda existe? Ou você já passou por algum problema de discriminação racial? Ou já viu próximo a você alguma situação? Número 3. Que atitudes você pode tomar contra a discriminação racial? Que atitudes você pode ter no seu dia a dia que demonstre que você é contra a discriminação racial? Anote nas linhas aí abaixo, certo, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui e nos vemos em breve em outros momentos de estudo. Cuidem-se, turma. Obrigada. Tchau, tchau.